Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele estava me pedindo ajuda para investir em fundos imobiliários. E ele me perguntou: o que você faria se você tivesse que recomeçar a investir do zero em fundos imobiliários com só R$ 1.000? Esse era o valor que ele estava querendo começar a investir. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui, depois de ter compartilhado as minhas visões com ele, para poder compartilhar com você também, se você estiver começando a investir, o que você deve fazer, na minha opinião, para investir em fundos imobiliários agora em 2024, gravando esse vídeo aqui em setembro de 2024. Primeira coisa que você precisa saber é que R$ 1.000 não é muito dinheiro, né? Ele é bom para você começar, tá ótimo, mas depois você vai precisar fazer mais e mais aportes, idealmente todos os meses, tá? Então eu preparei uma tela para a gente poder ter como se fosse um quadro aqui branco para poder falar com vocês melhor e escrever, anotar algumas coisas, tá? Então vamos lá, você tem R$ 1.000 para investir. A minha visão, a primeira coisa que você tem que fazer é dividir isso daí em quanto você vai colocar em cada fundo imobiliário. Aqui eu vou dividir esse valor em 5. Então desses R$ 1.000 eu vou colocar 200 em cada fundo imobiliário. Então eu vou fazer isso para o fundo imobiliário A, para o fundo imobiliário B, para o C, para o D e para o E. Pronto. Segundo lugar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dividir esses fundos imobiliários, vai ter que escolher cada um desses 5 fundos imobiliários de setores diferentes, ou segmentos diferentes, vamos dizer assim. A gente tem vários segmentos hoje de fundos imobiliários e eu vou colocar aqui junto nesse bolo FIAGRO e FIINFRA também, porque vai fazer sentido aqui na hora de você montar a sua carteira. Mas você tem que escolher, e aqui nesse caso, como a gente só vai investir em 5 fundos imobiliários, eu aconselho que você escolha um de cada segmento, desses segmentos que eu vou falar aqui para você hoje, que eu acredito que são os melhores, vamos dizer assim, para você começar principalmente com pouco dinheiro, tá? Tô falando aqui para você que vai começar, como eu coloquei aqui nesse vídeo, com R$ 1.000, tá? Então, o primeiro setor que eu separaria para investir seria o setor de logística. Por que logística? Porque, basicamente, toda empresa física, né, que vende produtos físicos, ela não precisa necessariamente ter uma loja física, ela pode ser uma empresa aí do mercado digital, né, um e-commerce, mas ela trabalha com produtos físicos, então ela tem que ter um lugar para armazenar esses produtos. Não seja dropshipping, vamos falar assim. Mas enfim, vocês entenderam aí. Grande parte das empresas de varejo, né, que vende produtos físicos, precisam ter um estoque. E para isso que existem os galpões logísticos, onde as empresas vão e armazenam os seus produtos e esse produto depois é transportado do centro de distribuição até o cliente final. Então esse setor de logística, ele cresceu muito desde a pandemia, desde 2020 ali, teve um boom quando a gente teve aqueles picos de demanda por e-commerce, já que as pessoas estavam dentro de casa, não tinha muito o que fazer, estava tudo fechado, o dinheiro foi muito movimentado para esse tipo de empresas. Então a gente teve esse boom aí, mas esse boom continuou, tá? Perdurou basicamente porque, como eu falei, qualquer empresa que vende produtos físicos, ela precisa ter uma estrutura de armazenagem de produtos para depois poder entregar esses produtos para o cliente final. Então, logística é o primeiro setor que eu separaria para escolher um fundo imobiliário para investir. O segundo setor que eu escolheria é o setor de escritórios. Então, eu escolheria um fundo imobiliário que compra lajes corporativas, que investe em comprar andares em imóveis comerciais para poder alugar esses imóveis para outras empresas. Por que eu faria isso? Porque o setor de escritórios foi muito afetado também na pandemia, com aquela história de que todo mundo ia para o home office, ninguém mais ia trabalhar em escritório. Os fundos imobiliários sofreram bastante, esses fundos imobiliários do segmento de escritórios, e, por incrível que pareça, até agora não se recuperaram, não voltaram aos mesmos níveis que a gente tinha antes de 2020. E, por esse motivo, eu escolheria um fundo imobiliário desse setor, pensando aí numa retomada, numa volta ainda das empresas, né? Ou melhor, numa volta dos investidores acreditarem que esses fundos imobiliários vão se dar bem, tá? E consequentemente, né, depois disso que você vê o reflexo na economia real, né? Porque o mercado financeiro, ele antecipa o que vai acontecer na economia real. Pelo menos ele tenta antecipar. Algumas vezes dá certo, outras vezes dá errado. Mas esse é o motivo, então, pelo qual eu escolheria o setor de escritórios para pegar um FI dele. O terceiro setor que eu escolheria é o setor de shoppings. Por que eu escolheria esse setor? Já que
Depois eu vou pedir para o pessoal da edição colocar aí na tela a evolução que a gente teve dos fundos imobiliários de shoppings ao longo dos anos aí, depois de 2020 para cá, né? Pegando esse recorte sempre da pandemia até hoje. Mas, apesar dos fundos imobiliários de shoppings terem se valorizado bastante no último ano, principalmente em 2023, eu acredito que ainda existem boas oportunidades em fundos imobiliários de shoppings, principalmente porque, quando a gente fala de shopping, mais uma vez, assim como a gente falou de logística, a gente está falando de varejo. E aqui é o varejo da ponta, né? Tem a estrutura que armazena os produtos, e aqui a gente já está falando já da venda, do ponto final. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma taxa de juros alta, você tem menos dinheiro na economia, os bancos emprestam menos dinheiro, as pessoas, logo, por consequência, têm menos crédito, e com isso você desestimula o consumo. O que a gente está vendo agora? A gente está vendo uma queda na taxa de juros, pelo menos para um cenário de médio e longo prazo. A gente espera que é isso que vai acontecer aí, falando de 2, 3 anos, tá? Não de juro longo lá de 20, 30 anos. Mas, enfim, é o que a gente espera que vai acontecer. Então, pensando que a Selic vai cair, vai continuar caindo, o que a gente tem? A gente tem um estímulo maior para as pessoas comprarem, para as pessoas consumirem, porque os bancos vão começar a fornecer mais crédito, as pessoas vão pegar mais empréstimo e com isso vão gastar mais dinheiro, vão ter um orçamento maior para gastar mais dinheiro. E aí, por esse motivo, eu acredito que shoppings ainda é um bom investimento, FIs de shoppings ainda são um bom investimento para você fazer, principalmente agora que a gente está finalizando aí o terceiro trimestre do ano, porque daqui a pouco a gente já está entrando no final do ano, no quarto trimestre, que é quando as vendas em shoppings, né, as vendas em varejo mais bombam por causa do final do ano. E os FIs de shopping, se você não sabe, ele ganha um percentual, uma receita variável com base nas vendas das lojas que ele aluga. O fundo imobiliário de shoppings, ele é dono lá de parte de alguns shoppings, né? De vários shoppings. Esses shoppings ganham dinheiro como? Alugando as lojas para os lojistas, e os lojistas pagam o aluguel, um valor fixo de aluguel, mas eles pagam também um valor percentual, um valor variável com base nas vendas da loja. Então, com o shopping tendo uma maior receita, o fundo imobiliário tem uma maior receita e distribui também uma maior receita para você, que é cotista, que é investidor de fundos imobiliários, já que eles são obrigados a distribuir 95% do resultado líquido que eles têm. Então, terceiro setor é o setor de shoppings. Agora, o quarto setor que eu colocaria aqui para investir é o de fundos, beleza? O que são fundos de fundos? São fundos de investimento que investem em outros fundos de investimento. E aí eu faria isso pelo mesmo motivo que eu acabei de falar do setor 3, do setor de shoppings, porque com uma taxa de juros alta, os fundos imobiliários se prejudicam, o valor deles cai por conta de uma coisa chamada valuation, que não vale a pena a gente entrar em detalhe aqui, mas o valor desses fundos imobiliários cai quando a gente tem uma taxa de juros alta, porque vale mais a pena você investir na renda fixa, que tem menos risco e rende bastante, né, quando o juros está alto. Então as pessoas fogem dos fundos imobiliários e vão para a renda fixa, fogem das ações e vão para a renda fixa. E, consequentemente, um FOF, que é um fundo dentro de outro fundo, ele sofre dobrado, porque ele já está sofrendo por ser um fundo imobiliário, só que dentro dele tem outros fundos imobiliários. Então os fundos imobiliários que estão dentro dele estão sofrendo, porque a taxa de juros subiu, e ele, por ser um fundo imobiliário, também está sofrendo. E aí é o famoso duplo desconto que a gente chama, que existem nesses FOFs, tá? Então eu estou apostando aqui, investindo nesse setor 4, eu estou apostando numa recuperação desses FOFs, que já se recuperaram também ao longo de 2023, mas acredito que podem se recuperar ainda mais se a gente vê uma taxa de juros caindo ainda mais, beleza? Então, o quarto fundo imobiliário que eu escolheria para compor essa minha carteira de 5 fundos imobiliários seria um FOF. E para fechar, o quinto setor que eu escolheria seria de um fundo de papel, um fundo que investe em dívidas do setor imobiliário, beleza? Agora, com esses 5 setores definidos aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar de fato em cada um deles, ver os fundos imobiliários que existem em cada um deles e ver quais são os melhores para a gente investir, beleza? Eu já poupei o trabalho aqui e separei alguns fundos imobiliários de cada um desses setores que eu gosto, para poder esse vídeo não ficar muito longo, porque, sendo bem sincero com você, você só vai descobrir quais são os melhores fundos imobiliários para você investir
fazendo o valuation, que eu acabei de mencionar agora há pouco, de cada um deles, principalmente quando a gente fala de fundo de tijolo. Você só vai entender quanto que aquele fundo realmente vale se você entender quais são os imóveis que tem dentro dele e quanto de receita esses imóveis podem gerar. Com isso, a gente chega numa conta que é o famoso valuation. Então, para poupar esse trabalho, para poupar esse esforço desse vídeo, eu já separei alguns aqui que eu gosto e esses fundos imobiliários que eu vou trazer aqui não são nenhuma recomendação de investimento, isso aqui é só para fins educativos, inclusive eu vou dar várias opções dentro de cada um desses setores, eu não vou escolher fundos imobiliários específicos para que você não ache que eu estou recomendando um fundo imobiliário ou alguns fundos imobiliários específicos para investir. Então, os que eu vou mostrar aqui são fundos que eu gosto, que podem ser bons, mas que não são nenhuma recomendação de investimento. Inclusive, a gente trabalha com isso, né? É assim que a gente ganha dinheiro. Eu tenho um curso sobre fundos imobiliários. Se você quiser mais informações, é só clicar no link que está aqui embaixo. E a gente também tem uma carteira recomendada de fundos imobiliários. Não adianta você assistir um vídeo do YouTube, ver eu falando ou qualquer outra pessoa falando sobre um fundo imobiliário e achar que ele é o fundo imobiliário que você deve investir sem entrar a fundo em mais detalhes ou sem entender o porquê daquela recomendação. Mas chega de papo. Eu vou aqui agora falar então os 5 fundos imobiliários, ou melhor, alguns fundos imobiliários dos 5 setores que eu poderia escolher para montar essa carteira de R$1.000 com fundos imobiliários. Lembrando que eu estou escolhendo só 5 fundos imobiliários, tá? Isso, na prática, para uma carteira robusta de fundos imobiliários é pouco. Eu gostaria de ter pelo menos 10 fundos imobiliários. 10 é um número ideal, tá? 10 é um número bom de fundos imobiliários para você ter na sua carteira pessoal se você não seguir nenhuma recomendação de investimento ou se você não tiver nenhuma ajuda profissional. Inclusive, depois eu vou deixar aqui um vídeo contando qual é o número ideal de fundos imobiliários para você ter numa carteira baseado em estudos que já foram feitos aqui para o Brasil e que também a gente fez por conta própria. Mas para cá, a gente vai ficar nesse número de 5 fundos imobiliários. Então, o que a gente vai ter que fazer para escolher esses fundos imobiliários de fato? Como que a gente senta numa cadeira, abre uma planilha do Excel, abre uma aba aqui no seu navegador e começa a pesquisar, começa a catar informações sobre quais fundos imobiliários podem ser bons para se investir? A primeira coisa que você tem que fazer é entrar em algum site que reúna informações sobre fundos imobiliários. Eu gosto bastante desse aqui, tá? Do Clube FI. Acho que é um dos maiores e que tem bastante informações sobre fundos imobiliários. E aí, você pode vir aqui no Clube FI, nessa parte de fundos e ativos, que ele tem uma lista, tá? Ele pode separar os fundos aqui por cada um dos segmentos, né? Dos setores que eu chamei aqui, ou você pode ver todos os fundos imobiliários também. Isso aqui não tem nenhum patrocínio do Clube FI, tá? Não ganho nada para falar sobre eles. É só um site que eu acho bastante legal, que tem bastante informação. Então, para o primeiro setor que a gente escolheu, qual era mesmo? Setor de logística. A gente vai entrar aqui e vai ver quais são os fundos imobiliários de logística que existem hoje, tá? E aí, eu já vou te dar um bizu para você eliminar os fundos que são muito pequenos. Por quê? O mercado de fundos imobiliários, se você já investe no mercado financeiro, já investe em ações, já investe em outros tipos de investimento, você precisa entender que o mercado de fundos imobiliários ele não é tão líquido, ou seja, não tem tanto dinheiro sendo transacionado, sendo movimentado todos os dias ali, quanto o mercado de ações. O mercado de ações é muito maior que o mercado de fundos imobiliários. Então, você quer ficar longe aqui nos fundos imobiliários dos FIs que são pouco líquidos, ou seja, dos FIs que são pouco negociados todos os dias. Por quê? Porque caso você queira vender ou comprar, você tem que conseguir fazer isso a qualquer dia. Então, você não quer aquele fundo imobiliário que um dia tem negociação, outro dia não tem. Ou, melhor ainda, você não vai querer nenhum fundo imobiliário que tenha menos de 100, 200 mil reais por dia de liquidez. Então, se aquele fundo negociar menos do que isso, você já pode cortar, beleza? Aqui no Clube FI, a gente pode puxar essa linha, essa coluna para ver a liquidez do fundo imobiliário também. Mas aqui eu vou me atentar basicamente no valor patrimonial, porque esse valor patrimonial ele já vai me dar uma pista grande se o fundo imobiliário é bastante negociado ou não, tá? Isso vai facilitar aqui pra gente no nosso vídeo. Mas, idealmente, é sempre bom você olhar a liquidez do fundo imobiliário antes de você ir mais a fundo nele, porque se ele tiver uma liquidez pequena, não vale nem a pena você perder o seu tempo e olhar ele mais a fundo, tá bom? Aí aqui eu vou separar para vocês 3 fundos imobiliários que eu gosto bastante. O primeiro deles é
o BRCO, o segundo deles é o VILG e o terceiro deles, o XPLG, tá? XP Logística. Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar no BRCO, vou abrir uma nova aba aqui, vou entrar no VILG e vou entrar no XPLG também. E aí o que você vai fazer é o seguinte, você vai entrar nessa tela daqui e você vai até o final, essa parte aqui de comunicados recentes, e você vai abrir esse cara aqui, chamado de relatório gerencial. Então, vamos abrir o relatório gerencial do BRCO, vamos abrir o relatório gerencial do VILG, aqui, e vamos abrir o relatório gerencial do XP Logística, aqui. Pronto. Abertos esses relatórios, o que você vai fazer? Você vai olhar principalmente 3 coisas que eu considero que são essenciais aqui para um fundo de tijolo de uma maneira geral. Você vai ver quais são os ativos desse fundo, então você vai procurar algum gráfico, alguma página desse relatório que mostre quais são os ativos que ele tem, tá? Quais são os imóveis que ele tem. E aqui você vai olhar 3 coisas principais, tá? Você vai olhar quais são os inquilinos dele e quanto que ele depende de cada um desses inquilinos. Então você está vendo aqui no XP Logística que ele tem 13% da receita vinda da Via Varejo, 12% vindo da Leroy, 8% da Renner e por aí vai. A segunda coisa que você vai olhar no FI de tijolo vai ser a localização desses imóveis. E aí, no caso de logística, o que você vai fazer? Além de você ver em quais estados eles estão, você vai ver qual é o tipo de imóvel, tá? Se ele é um galpão que é mais afastado do centro da cidade ou se ele é um galpão que é mais perto do centro da cidade. Qual que é a função daquele galpão ali no portfólio, no conjunto de imóveis que aquele fundo tem. E, em terceiro lugar, além dos inquilinos e da localização, você vai olhar também a qualidade do imóvel, tá? Qual é o padrão construtivo? Se ele é um galpão de mais alta qualidade ou se ele é um galpão de menos qualidade. Isso não quer dizer que você só vai querer investir em galpões de alta qualidade, tá? Ou que você vai ter que fugir necessariamente dos galpões de baixa qualidade, vamos dizer assim. Você só tem que entender qual é o propósito daqueles imóveis, qual é o propósito daquele fundo. Se ele investe em galpões de alta qualidade ou se ele investe em galpões de baixa qualidade. Porque no final das contas, tudo tem um preço. Então não adianta você querer investir num FI de logística que só tem galpões de altíssima qualidade se ele tiver caro demais, se as pessoas estiverem pagando um preço que não vale a pena. Aí vai valer muito mais sentido você investir, por exemplo, adotar uma estratégia de um galpão logístico que tem imóveis de uma menor qualidade, mas que estão muito baratos ali. Então, essas são as 3 coisas que você precisa olhar num FI de tijolo, nesse caso mais especificamente aqui, fundos de logística. E você vai fazer isso para o XPLG, vai fazer isso para o VILG, vai fazer isso para o BRCO e por aí vai, tá? Aqui eu dei só 3 exemplos de fundos que eu gosto, que você pode, de repente, separar aí para estudar mais a fundo. E depois de fazer isso para o setor de logística, você vai fazer isso para o setor de escritórios, para o setor de shoppings, para os FOFs e para papel também, beleza? Eu não vou entrar a fundo em detalhes aqui de cada um dos setores, de cada um dos FIs, senão a gente ficaria com um vídeo muito longo, tá? Então eu vou passar aqui para vocês qual é a minha visão, quais são os escritórios que eu gosto, quais são os shoppings que eu gosto, para quem sabe aí ficar de estudo para você se aprofundar. Mas você já sabe que você consegue encontrar lá no Clube FI várias informações sobre todos esses fundos imobiliários, inclusive FIAGRO e FIINFRA também, se for do seu interesse. Nos escritórios, quais são os fundos que a gente gosta aqui? Eu gosto bastante do RBRP, gosto bastante do RCRB e gosto bastante também do HGRE. Por que a gente gosta? Por que eu gosto desses fundos imobiliários aqui de escritórios? Porque aqui a gente adota uma estratégia que é o quê? Tentar encontrar um fundo imobiliário que está passando por um momento de transição, que está passando por um momento de mudança. Eu vou até botar aqui a minha tela maior para você focar mais em mim aqui. A gente gosta de fundos imobiliários que estão passando por uma transição. O que é essa transição? É um fundo imobiliário que estava ruim, com uma alta vacância, sem conseguir alugar as suas lajes corporativas, sem conseguir alugar os seus escritórios. E agora a gestão conseguiu dar uma repaginada, conseguiu trazer mais inquilinos para aqueles escritórios. Então, quando isso acontece, quando a gente consegue encontrar, e a gente passa horas, a gente passa meses estudando a fundo para tentar encontrar esse momento. Qual é o fundo imobiliário que está melhor nesse sentido de transição? Qual é o fundo imobiliário que estava muito ruim, que estava com problema de conseguir alugar, mas que a gestão conseguiu se mexer e agora o fundo está conseguindo alugar, está conseguindo ficar encaixadinho ali para ver uma redução de vacância no futuro
e, consequentemente, os dividendos aumentarem e, consequentemente, o preço dele aumentar também. Porque a gente tem um problema aqui, que acaba sendo uma solução também, no mercado de fundos imobiliários. Ele é dominado de pessoas físicas. A maior parte do volume financeiro nos fundos imobiliários é de pessoas físicas, cerca de 70%. E, querendo ou não, a pessoa física, uma pessoa comum, como eu e você, ela trabalha o dia inteiro, ela não tem tempo para ficar no mercado financeiro analisando a fundo ali, passando 12 horas por dia, como os nossos analistas passam aqui, para tentar encontrar qual é o melhor fundo imobiliário. Então, o que ela faz? Ela entra no vídeo do YouTube, vai ver quais são os melhores fundos imobiliários para agosto, quais são os melhores fundos imobiliários para setembro, como escolher os melhores fundos imobiliários. Ela vai ver um monte desses vídeos aí, cheio de baboseira, falando o quê? Pega o PVP, vai lá, filtra, entra aí até aí no Clube FI, você vai olhar a coluna de P/VP, vai olhar os fundos imobiliários que tem o menor PVP. Depois disso você vai pegar a coluna do Dividend Yield, vai pegar os fundos imobiliários que tem o maior dividendo, que estão pagando a maior renda passiva, e aí você vai escolher, pronto, montou sua carteira de 10 fundos imobiliários. Aí, chega no mês que vem, não entende nada do que está acontecendo, o fundo imobiliário começa a se desalugar, o escritório começa a ficar sem inquilino, e a pessoa se ferra. E aí, o dividendo que ela recebia, que era de R$100 lá com a carteira que ela tinha de fundos imobiliários, cara, de R$1.000, de R$2.000, passa a ser de R$500, passa a ser de R$300, e ela se ferra, não sabe o que está acontecendo. Aconteceu o seguinte, você investiu de forma errada. Por que eu fiz esse desabafo aqui? Por que eu tô falando tudo isso? Porque as pessoas, escolhendo os fundos imobiliários dessa maneira, elas acabam se ferrando uma hora ou outra, mas elas acabam gerando também uma oportunidade para quem? Para quem estuda a fundo os fundos imobiliários, para quem sabe que você não pode escolher os fundos imobiliários simplesmente usando 2 indicadores. Como é que você vai resumir um fundo imenso, sei lá, com 2, 3 bilhões de patrimônio, com 30 imóveis, olhando 2 números só? Não tem como isso dar certo, né? Então, a gente consegue encontrar essas oportunidades muito antes de todo mundo, porque a gente está olhando aqui no detalhe, enquanto as pessoas estão olhando só esses 2 indicadores. Então, a gente pega esses fundos no momento de transição, que ele está com uma vacância alta, mas tendendo para uma queda de vacância, que consequentemente vai aumentar os dividendos e vai aumentar o valor do fundo também. E aí depois que isso já aumentou, todo mundo vê e passa querendo correr atrás, e aí tá sempre o cachorro correndo atrás do rabo, nunca consegue ter um bom retorno investindo em fundos imobiliários. E é isso que a gente consegue fazer, é por isso que a gente consegue se antecipar, porque o mercado é dominado por pessoas físicas e porque essas pessoas físicas não sabem o que estão fazendo na hora de investir. Então a gente gosta muito de pegar esses fundos nesse momento de transição e esses 3 fundos imobiliários que eu escolhi aí, dessa volta toda aí para falar isso, mas esses 3 fundos imobiliários que eu separei aqui para você, são 3 fundos que tiveram esse momento de transição, que estão nesse momento de transição e que podem se beneficiar ainda no futuro, beleza? Então, se você quiser uma dica aí, estuda algum ou alguns desses 3 fundos imobiliários aí de escritórios que eu passei para você. No setor de shoppings, eu gosto bastante, pelo menos tem me chamado bastante atenção, o HGBS e o VISC. Separei só 2 aqui, não, vou botar um terceiro para você olhar também. Olha também o XPML, se você quiser se aprofundar e estudar fundos imobiliários de shoppings. Em FOF, a minha sugestão aí de estudo é para o BPFF, RBFF e para o BBFO. E em papel, quais fundos imobiliários que eu olharia? Eu olharia para o KNCR, eu olharia para o EGAF, que aí já é um FIAGRO, e eu olharia também para o RBHG. Mas, principalmente nessa carteira aqui de 5 fundos imobiliários, eu focaria em escolher um fundo imobiliário de papel que é ligado ao CDI, tá? Hoje, a gente tem muitos fundos imobiliários de papel, a maioria deles é ligado ao IPCA, tá? As dívidas que ele tem estão ligadas ao IPCA, então é IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 9, enquanto a gente tem poucos fundos imobiliários ligados a dívidas de CDI, CDI mais 2, CDI mais 3 e por aí vai. Por que eu escolheria um fundo de papel ligado a CDI? Basicamente, pelo fato de que eu quero estar o mais neutro possível, vamos dizer assim, ao fenômeno da mudança na taxa de juros. E agora que eu percebi que eu estou na tela aqui, eu acho que vocês não estão vendo nada, né? Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava, para o nosso bloco de notas. Então, shoppings, HGBS, VISC, XPML, FOF, BPFF, RBFF e BBFO, e papel, KNCR, EGAF e RBHG. Mas agora voltando aqui, por que eu estava falando que eu quero tentar me manter o mais neutro possível nessa carteira ao fenômeno da mudança na taxa de juros? Porque quando a taxa de juros cai, a gente já vai ver uma valorização nos fundos, principalmente esses fundos imobiliários de tijolo aqui.
Então, com uma taxa de juros caindo, os fundos imobiliários de tijolo vão subir. Por consequência, um fundo imobiliário que é ligado ao CDI, o pessoal tende a não gostar muito dele. Porque se ele paga dividendos com base no CDI, com o CDI caindo ele vai pagar menos dividendos. Então as pessoas costumam fugir desses fundos imobiliários quando o CDI começa a cair. E por outro lado, né, com o CDI caindo, a tendência é que a inflação comece a aumentar, em teoria, e o pessoal faça uma migração desses fundos de papel ligados a CDI para IPCA. Então, num cenário de juros caindo, a gente veria os fundos imobiliários de tijolo valorizando, os fundos de papel ligados a IPCA valorizando e os fundos imobiliários ligados a CDI caindo. Então, você vê que eu tenho duas pontas ali. Enquanto uma ponta está subindo, que seria dos fundos de tijolo, a ponta do fundo de papel ligado a CDI está caindo. Não é melhor eu ter tudo subindo? Não, por quê? Porque o contrário também pode acontecer. Então, se a taxa de juros começar a subir, os fundos de tijolo vão começar a cair, mas, por outro lado, o pessoal vai querer migrar para os fundos de papel ligados ao CDI, os fundos vão pagar mais dividendo e, por consequência, eles vão se valorizar. Então, é sempre bom você ter um pouco dessa gangorra, vamos dizer assim, né? Um pouco de quando um cai, o outro sobe, quando um sobe, o outro cai, porque você não tem como prever o movimento da taxa de juros. A gente até tenta fazer isso, mas é muito difícil, é muito complexo, tá? Então, é melhor, ainda mais para você que é um iniciante, ou melhor, para você que não tem tempo, está montando sua carteira sozinho e não consegue acompanhar diariamente fundos imobiliários, é melhor você ter uma carteira mais neutra ali e conseguir ter um retorno mais consistente no longo prazo, vamos dizer assim. Inclusive, se você é iniciante em fundos imobiliários e está começando a investir agora, eu tenho um presente para você. Eu vou deixar aqui embaixo um e-book, um PDF, que se chama Começando do Zero em Fundos Imobiliários. Lá você vai ter todas as informações que você precisa em um PDF curtinho ali de 15, 20 páginas para você sair do zero em fundos imobiliários e começar a investir ainda hoje, beleza? É só clicar no link aqui embaixo, deixar o seu e-mail lá, deixar o seu contato para eu poder te enviar esse material e logo em seguida começar a estudar e aprender e a investir em fundos imobiliários. Fechado? Antes de fechar esse vídeo, tem uma coisa muito importante que eu esqueci de falar aqui, que vale a pena para você ter nessa carteira aqui inicial de R$1.000 em fundos imobiliários. Você precisa escolher um fundo imobiliário para você reinvestir os seus dividendos, tá? Porque o grande foco de quem está investindo em fundos imobiliários é receber renda passiva mensal. Ou seja, você quer receber aquele dividendo pingando na sua conta todos os meses. E para você acelerar esse processo de crescer a sua renda passiva, porque ninguém quer ficar ganhando R$10 por mês de renda passiva, a gente quer ganhar R$1.000, R$2.000, R$3.000 de renda passiva, você tem que fazer o seguinte, você tem que reinvestir esses dividendos. E fica muito mais fácil você, no início, reinvestir os dividendos se você investir num fundo imobiliário que tenha um preço baixo. Veja, não estou falando de valor aqui, não estou falando de fundo imobiliário barato, estou falando de um fundo imobiliário que tenha um preço de cota baixo, de R$10, R$20, até R$50. Porque com essa carteira aqui de fundos imobiliários de R$1.000, quanto que a gente vai receber aí de renda passiva por mês? A gente vai receber uns R$10 de renda passiva mensal, tá? Então, dentro desses setores aqui, é bom você escolher um fundo que seja barato. E aí, de novo, barato no sentido do preço da cota ser baixo, para você conseguir reinvestir os dividendos nesse fundo imobiliário já no mês seguinte. Então, aqui a gente pode fazer o quê? Tirar do setor de shoppings, por exemplo, colocar um MXRF da vida, tá? Ou melhor, colocar um VRTA, alguma coisa assim, tá? Um MXRF não é um FOF, tá? É um fundo híbrido, mas ele poderia se encaixar aqui nessa nossa carteira, nesse segmento aí, que não faria muita diferença, tá bom? Então, escolhe um fundo desse para receber esse reinvestimento, porque a maioria dos fundos imobiliários que você vai investir, a cota é lá pelos R$100, 90, 80. Então, já no segundo mês, com R$1.000, você não vai conseguir reinvestir porra nenhuma, tá? Então, escolhe um fundo, pelo menos, pode ser o MXRF, que a cota é só R$10, para você pegar esse dividendo que você vai receber no mês seguinte e colocar nele. E aí depois você vai redistribuindo e mantendo a sua carteira equilibrada para depois que você já tiver mais dinheiro aí, uns R$2.000, R$3.000, R$5.000 investido em fundos imobiliários. Lembrando que o ideal é você investir todos os meses, não só esses R$1.000 aí ficar reinvestindo dividendo. Você vai caminhar, tá, para o cenário ideal, que é você sair dos 5 fundos imobiliários que eu escolhi aqui para você ter 10 fundos imobiliários na sua carteira, beleza? Se você gostou desse vídeo aí, considera se inscrever no canal, deixar um like e eu preciso saber uma coisa. Deixa aqui no comentário, por favor, se faz sentido para vocês
que eu comece uma carteira pública aí, mostrando como é o meu processo de decisão para investir em fundos imobiliários, se faz sentido ou se vocês já estão cansados, tem um monte de gente colocando carteira pública aqui no YouTube e já não faz mais sentido começar uma do zero. Mas a minha intenção com essa carteira é começar investindo pouco para mostrar a realidade de uma pessoa comum, como você aí que investe R$500 por mês, R$1.000 por mês, R$300 por mês em fundos imobiliários. Ainda não defini qual vai ser o valor que eu vou aportar mensalmente. Quem pode definir isso aí são vocês, inclusive, então deixa aqui no comentário, por favor, se eu deveria começar essa série de vídeos aí investindo publicamente e qual é o valor de aporte que eu deveria fazer todos os meses nessa carteira, beleza? Então é isso, até a próxima!